Olá, está começando mais Empresários de Sucesso Ícones. Hoje, em novo cenário, eu recebo o advogado Adir Habib. Ele é coordenador da Habib Advocacia e Assessoria Jurídica. Muito bem-vindo ao nosso programa, doutor Adir. Obrigado, Cláudia. Me sinto imensamente honrado com o convite que foi feito. Afinal de contas, estar aqui participando desse programa Empresário de Sucesso é, sem dúvida nenhuma, um grande privilégio. E quero cumprimentar também a todo o seleto público, aos telespectadores, deixar aqui minha cordial saudação. Muito bem, é uma honra para a gente recebê-lo hoje aqui. Doutor Adir, conta para a gente como você escolheu essa profissão, como acabou pegando gosto pela advocacia. Então, Cláudia, essa é uma história muito curiosa. Eu ainda muito criança, sabe aquela criança curiosa que quer saber o porquê das coisas e que questiona? Assim era eu. E eu tinha um tio que era empresário e tinha viajado o mundo inteiro, e ele olhava para mim e dizia assim: você vai ser advogado. Ele profetizava, sabe, Cláudia? Você vai ser advogado. Então, a partir daí, começou a nutrir em mim esse desejo de ser advogado. E eu me perguntava o que é ser advogado. E aí ele me respondia: ser advogado é ajudar pessoas a resolver problemas. Aí eu dizia: bacana, então eu acho que é isso que eu quero ser. Então é lá da infância, algo que veio, sabe, muito da minha tenra idade. E como nasceu a Habib Advocacia? Então, Cláudia, a Habib, ela nasceu com meu irmão mais velho, que era advogado, e fundou a Habib Advocacia, isso em 1989. Naquela época era apenas um nome, não havia uma formalização da pessoa jurídica Habib Advocacia, que só ocorreu posteriormente. Esse meu irmão, Antônio Valdo, que já não está mais entre nós, faleceu precocemente de acidente automobilístico, e depois eu me vi sozinho tendo que tocar aquele projeto, né? E, óbvio, eu tive que me valer de outros colegas, mas sempre pensando o seguinte: aquele meu ideal lá de infância, que meu tio dizia que ser advogado é ajudar pessoas a resolver problemas, e isso continuava presente em mim, sabe, Cláudia? E aí eu lembro, e na minha adolescência, uma coisa interessante, é que eu me interessava por direito e por filosofia. E na minha adolescência eu comecei a ler Diálogos de Platão, Teoria da Desigualdade entre os Homens de Rousseau, Immanuel Kant, e tudo isso fazia com que eu pensasse que ser advogado, e era isso, esse o meu desejo, que ser advogado era muito mais do que conhecer leis. Você precisava conhecer a essência humana, precisava conhecer pessoas e definir como surgem os problemas entre as pessoas. Por que surgem problemas? Por que existem conflitos? Para que a partir daí você pense em como solucioná-los. Então, esse é um pouco da minha história, da minha trajetória, Cláudia. E já dali para frente já são 30 anos, né, de atuação na advocacia. Quais são as áreas do escritório que vocês costumam trabalhar mais? Então, o nosso escritório ele atua na área de empresarial, direito empresarial, consumidor, trabalhista, tributário, societário de modo geral. Então, o nosso foco são essas áreas. E em cada uma dessas áreas, Cláudio, o que a gente pensa? O nosso foco é o cliente. O cliente, ele tem dores, ele tem problemas que precisam ser resolvidos. E quando a gente pensa em solução, a gente perpassa por uma questão de estratégia. Veja, Cláudia, quando alguém apresenta a um advogado um problema, o que ele busca? Ele busca uma solução. E eu digo o seguinte: o melhor advogado é aquele que hoje ele consegue aliar o conhecimento humano, porque você precisa conhecer a essência humana, você precisa conhecer um pouco de sociologia, de psicologia, de filosofia. As coisas se integram nesse arcabouço e integrar hoje com as tecnologias que estão disponíveis no mercado. Um escritório de advocacia hoje ele tem que ter um amparo muito forte em tecnologia. Hoje nós temos, por exemplo, a jurimetria, que é uma coisa muito bacana. O uso da ferramenta da jurimetria. Porque o que é? Ela analisa tendências. A jurimetria analisa tendência do judiciário ao julgar determinado tema. Eu vou contar para você aqui, Cláudia, em 2010 tinha um tema que era muito palpitante, que era uma tese tributária sobre exclusão da base de cálculo do ICMS, do PIS e da COFINS.
Então, os contribuintes pleiteavam ao judiciário o direito de excluir da base de cálculo do ICMS, PIS e COFINS. E cada juiz julgava de um modo, porque toda tese é assim, o juiz A julga de uma forma, julga com base nas convicções que ele tem sobre aquela matéria, e assim foi. Os tribunais começaram a julgar também em sentido diverso. Essa matéria hoje, Cláudia, ela foi pacificada já pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu que o contribuinte tem sim direito à exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS. Mas o que eu quero dizer? Aqui vem a questão da jurimetria. Com a jurimetria, você consegue fazer uma leitura de milhares de decisões e eu consigo dizer para o cliente, olha, essa tese está sendo julgada pelo judiciário dessa forma. É assim que está sendo analisado. E com base nesse dado aqui, que é um dado geral, eu posso estabelecer uma probabilidade. Então, perceba que a jurimetria, ela faz um papel também preditivo. Aí vem a jurimetria preditiva, que é com base nesse arcabouço que eu tenho, eu consigo traçar probabilidades de êxito daquela causa. Isso é muito importante, inclusive para que a gente possa orientar o cliente. Quer ver, quando você tem uma demanda, ou um cliente nos submete uma demanda, quando a gente usa a ferramenta da jurimetria, que é nada mais é do que inteligência artificial aplicada ao direito, e jurimetria é estatística aplicada ao direito, é mais ou menos isso que é a jurimetria, Cláudia. Quando a gente faz isso, a gente consegue, inclusive, de repente, orientar e dizer, ó, nessa causa aqui, de repente, é melhor fazer um acordo. Por quê? Porque o entendimento do judiciário aqui é esse. Nossas chances de êxito aqui, com base nas probabilidades, são essas. Então, você percebe que a tecnologia hoje tem que estar aliada ao direito, Cláudia? Então, isso para mim é muito importante. Eu sempre fui apaixonado por tecnologia, sabe? Além de direito, evidentemente. Que bom, porque isso está muito em alta e cada vez mais, né? Atualmente está muito se trabalhando com essas inteligências. Tem a inteligência jurídica que você falou, que é a jurimetria, é uma inteligência jurídica, né? Exatamente, porque a jurimetria também, eu volto aqui, a jurimetria por si só ela não é nada sem a inteligência humana aliada, porque perceba, quem vai fazer a compreensão dos dados tem que ser feita por humano e por um advogado. Ele vai analisar os dados, vai traçar uma compreensão daquilo para estabelecer uma estratégia, sabe? E aí eu digo, processo, você conduzir um processo é 99% estratégia. Você tem que ter estratégia na construção das suas peças processuais, você tem que pensar quais argumentos você leva. Porque perceba, Cláudia, o advogado, na verdade, quando ele defende um cliente, ele defende ideias. Você percebe? Ele defende ideias. E, óbvio, ele está defendendo essa ideia, mas para quem ele defende essa ideia? Ele vai defender essa ideia para o juiz que vai julgar a causa. E ele tem que, valendo-se, evidentemente, de preceitos éticos, porque o advogado não pode abrir mão de preceitos éticos, mas valendo-se desses preceitos éticos, ele tem que fazer uma linguagem convincente, segura, ele tem que estar seguro. Primeiro que o advogado tem que acreditar na causa, você não consegue defender uma causa na qual você não acredite, não funciona. Então, primeiro que acreditar na causa tem que ser o advogado, e a partir dele tem que criar peças processuais claras, objetivas e com uma linguagem persuasiva, de modo a que ele possa vender ao juiz que vai julgar a causa que aquela tese que ele defende é a melhor possível. Doutor Wadi, e qual a importância dessa estratégia jurídica e também da construção de argumentos lógicos, claros e objetivos na formação dessas peças processuais? Pois é, Cláudia, veja, a tecnologia ela pode ajudar ou pode atrapalhar, se usada de forma inadequada. Perceba, quando eu digo que os argumentos têm que ser construídos de uma forma clara e objetiva e com muita precisão, eu quero dizer, se o advogado pode dizer algo em uma lauda, não diga em duas. Se precisa dizer em duas, não diga em quatro. Você percebe? Primeiro, os juízes eles têm muitas causas para julgar. E hoje, com essa questão de copiar e colar, eu vejo petições muito extensas, porque o advogado foi lá e construiu uma petição com 60 laudas, e aí ele transcreve muita jurisprudência, ele entra em temas que muitas vezes não têm relevância para a causa. E o que vai acontecer? O juiz não vai ter tempo de ler uma peça processual desse tamanho. Então, quando eu digo de argumentos claros, lógicos e precisos, é uma peça o mais enxuta possível, mas sem abrir mão da técnica processual, da boa técnica. Ele tem que dizer o que ele quer e por que ele quer.
E é óbvio, e quando necessário, ele vai buscar o apoio de decisões, paradigmas que dê suporte àquilo que ele está pedindo, mas nada além do necessário, nada de forma a abarrotar o judiciário com peças processuais muito extensas e às vezes até incompreensíveis, perceba? Então, nós estamos no século XXI, século da objetividade, então temos que ser objetivos em tudo e inclusive poupar o juiz de uma leitura desnecessária. Muito bem, são 3 décadas aí, né, de atuação da Habib Advocacia. A que se deve essa conquista tão importante? Olha, Cláudia, eu disse isso aqui no início da minha fala, a gente tem como foco o cliente e nós somos parceiros do cliente. A gente constrói junto com o cliente as teses defensivas, a gente procura orientar o cliente, inclusive o que é melhor para cada processo. Mostrando, e aí eu volto a dizer, utilizando-se de técnica de jurimetria e de estatística, mostrando as possibilidades de êxito na causa e quais são os riscos envolvidos. Com base nesse estudo, a gente define o que é melhor para cada causa que nos é submetida. Então, eu digo que a razão, né, desse tempo todo de existência é exatamente essa parceria. A gente tem empresas com a gente aí há cerca de 20 anos que está com a gente, né, muitas empresas de muito tempo, e clientes, pessoa física também, que nos procuram, que voltam. Então, digo que advogado e cliente tem que ter essa relação de confiança recíproca. Afinal de contas, a relação entre advogado e cliente é uma relação de confiança. Eu digo para você assim, ó, na hora que o cliente me outorga uma procuração para falar em nome dele, isso é um ato de confiança extrema. Quando você outorga, imagine poder para alguém falar em seu nome e até, se for o caso, lhe comprometer perante o judiciário, é um ato de confiança extrema. E eu preciso retribuir essa confiança. E retribuo me dedicando o máximo possível àquela causa, ou cada um dos advogados que compõem a equipe da Habib Advocacia também agindo da mesma forma. E a gente tem colegas bacanas, a gente tem uma equipe muito empenhada e agradeço a cada um daqueles que fazem parte da Habib Advocacia, porque a gente não faz nada sozinho, sabe, Cláudia? A gente constrói com base em pessoas. E é assim que eu penso, e essa é a nossa crença, né? É assim que a gente encara a vida. E para que mais algumas décadas aí aconteçam de sucesso como já está acontecendo até aqui, quais são os planos para o futuro do seu escritório? Pois de planejamento que a gente tem é aprimorar cada vez mais o conhecimento jurídico aliado à necessidade humana, a resolução de causas, de forma a que seja feito aquilo que é da boa técnica jurídica, daquela entrega ao outro. Então, o que a gente pensa é um crescimento orgânico, mas um crescimento pautado sempre naquela necessidade que os nossos clientes nos apresentam. Porque se a gente não pensar no outro, a gente não tem como planejar futuro. Então, o nosso futuro está planejado exatamente na nossa clientela. Muito bem, agradeço muito a sua participação, espero que mais décadas aí aconteçam do jeito que vem trabalhando até aqui, o seu escritório Habib Advocacia, e agradeço muito a sua participação aqui no Empresários de Sucesso Ícones hoje. Mais uma vez eu que agradeço, Cláudia, a receptividade e a honra de estar aqui nesse programa Empresário de Sucesso e desejo a todos, assim, um excelente dia, excelentes semanas e bons tempos vindouros, né? E que consigamos juntos vencer essa pandemia e possamos ter tempos felizes pela frente, sem dúvida. Obrigado. Muito obrigada. Eu conversei hoje com o advogado Adi Habib, ele é coordenador da Habib Advocacia e Assessoria Jurídica. Empresários de Sucesso Ícones, fica por aqui. Até a próxima.